explosão de uma bomba caseira deixou 4 pessoas feridas em um terminal de ônibus de Nova York, inclusive um suspeito que foi preso. E não está descartada a hipótese de ataque terrorista. Quem traz as informações é a correspondente Gislene Nogueira. A explosão aconteceu de manhã no horário de pico no terminal de ônibus Port Authority. O lugar fica a um quarteirão da Times Square, ponto de grande concentração de turistas. O terminal e algumas estações de metrô ficaram fechadas. Esta mulher conta que viu pessoas correndo como loucas. Uma caiu, mas ninguém parou para ajudá-la porque todos estavam em pânico. O suspeito foi socorrido com queimaduras. A Kayed Yullah não tem antecedentes criminais. É imigrante de Bangladesh e tem status de residente nos Estados Unidos. Policiais afirmam que o explosivo era um dispositivo improvisado preso ao corpo do suspeito com velcro. Outras 3 pessoas, entre elas um policial, sofreram ferimentos leves. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que foi uma tentativa de ataque terrorista e que o criminoso não conseguiu o que queria. A polícia de Nova York e o FBI investigam o motivo do ataque. Repórteres perguntaram ao comissário de polícia da cidade se o suspeito admitiu ter conexão com o grupo extremista Estado Islâmico. O comissário disse apenas que o suspeito fez declarações sobre isso, mas não deu detalhes. Um agente contou à imprensa que a Kayed Yullah teria dito que agiu motivado por vingança contra as ações de Israel na faixa de Gaza. Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros continua as buscas pelas 2 pessoas desaparecidas na região de Rio Casca, na Zona da Mata. No norte do estado, o temporal desse domingo castigou Janaúba. A cidade de Montes Claros também sofreu e a chuva causou estragos na Santa Casa. Rio Casca, a travessia é feita em fila indiana e com auxílio de bastões. A água misturada com a lama dificulta as buscas. Nas margens, galhos e troncos arrastados pela enxurrada mostram a força da correnteza. O tamanho da área devastada é um outro fator que dificulta o trabalho dos militares. Já no norte de Minas, o temporal desse domingo castigou os municípios da região. Este vídeo que circula nas redes sociais mostra as goteiras na Santa Casa de Montes Claros. O chão está completamente molhado. Bacias ao lado dos leitos dos pacientes tentam conter a água. Em outra região da cidade, o muro de uma garagem caiu sobre 2 carros, mas ninguém ficou ferido. Em Janaúba, também no norte do estado, a zona rural foi a mais afetada. A estrada que liga a comunidade de Pedra Preta à cidade está interrompida por causa do alagamento na pista. A Airbus vai pagar mais de 30 milhões de reais de indenização para um grupo de parentes das vítimas do acidente da TAM há 10 anos em São Paulo. 199 pessoas morreram na tragédia. Este é um lugar que vai ficar marcado para sempre. A praça fica a poucos metros do aeroporto de Congonhas e foi construída no lugar onde ficava o prédio da TAM, que pegou fogo com a batida do avião da companhia. Foi a maior tragédia da aviação civil brasileira. 10 anos depois do acidente, a Airbus, fabricante do avião, terá de pagar mais de 30 milhões de reais a parentes de 33 vítimas da tragédia. O acordo foi homologado pela Justiça do Rio de Janeiro e não tem relação com a ação movida contra a TAM pelos familiares das 199 vítimas. Segundo a companhia aérea, apenas 2 famílias ainda têm ações em andamento. As outras já receberam as indenizações. Era noite do dia 17 de julho de 2007, quando o Airbus A320 da TAM tentou pousar em Congonhas. O voo vinha de Porto Alegre. As investigações apontaram um erro na posição dos manetes, as alavancas que deveriam ter sido acionadas para parar o avião na hora do pouso. O Airbus não conseguiu frear. Saiu da pista e atravessou a avenida ao lado do aeroporto. A aeronave explodiu ao bater no prédio da companhia. Todos os passageiros e tripulantes morreram. O acordo com a Airbus para a indenização das famílias de 33 vítimas pode abrir precedente para a indenização das outras. Eu me sentiria mais seguro sabendo que a impunidade não prevalece, ou seja, você tem que responder pelos seus atos. 164 países estão reunidos em Buenos Aires para decidir o futuro do comércio internacional. Mas a situação não é favorável a acordos internacionais.
Essa é a 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC, mas é a primeira desde a sua criação há 22 anos na América do Sul. Mas a maior preocupação hoje é garantir o futuro da própria OMC. Os Estados Unidos bloquearam a nomeação de 3 dos 7 juízes do órgão de apelação, uma espécie de Suprema Corte da OMC. Na prática, isso dificulta a implementação das regras que regem o intercâmbio comercial no mundo e que foram negociadas por todos os países membros da OMC. O presidente Donald Trump já deixou claro que prefere negociações bilaterais às multinacionais. E a sua prioridade é defender os interesses norte-americanos. O secretário de Comércio dos Estados Unidos disse que é inviável manter um sistema em que as normas se aplicam apenas a alguns poucos países, enquanto que outros são beneficiados por um regime mais flexível porque se consideram países em desenvolvimento. O recado foi para a China, que apenas recentemente abriu a sua economia e aderiu à OMC. A União Europeia, como o Brasil, também considera que a OMC precisa ser reformada, mas a maioria defende o fortalecimento do órgão que regula o comércio internacional, porque sem ele seria a lei da selva. Enquanto essa questão não se resolve, a OMC tenta avançar na regulamentação do comércio mundial em outras áreas, como o comércio digital, a inserção da mulher e a facilitação do comércio entre pequenas e médias empresas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que espera que países europeus sigam os Estados Unidos e reconheçam Jerusalém como capital de Israel. Mas ele não encontrou apoio. Foi a primeira visita oficial de um representante de Israel à União Europeia em 22 anos. Pouco antes da reunião, Benjamin Netanyahu disse acreditar que todos ou quase todos os países europeus irão mudar suas embaixadas para Jerusalém e reconhecer a cidade como capital de Israel. Mas até mesmo aliados próximos do país, como a República Tcheca, disseram que a decisão do presidente Donald Trump foi ruim para os esforços de paz. Os ministros europeus reiteraram a posição do bloco de que as terras ocupadas por Israel desde 1967, incluindo a Cisjordânia, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental, não são parte das fronteiras do país reconhecidas internacionalmente, o que contradiz o anúncio dos Estados Unidos. A alta representante da União Europeia para a Política Externa disse que a única solução realista para o conflito entre israelenses e palestinos deve ser baseada em 2 estados, com Jerusalém como capital de ambos. No domingo, ministros das Relações Exteriores de países árabes pediram que os Estados Unidos abandonem sua decisão, dizendo que a mudança vai aumentar a violência no Oriente Médio. A Liga Árabe também disse que vai procurar o Conselho de Segurança para que o órgão da ONU passe uma resolução rejeitando o anúncio. Hoje, os protestos palestinos continuaram, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. E foi divulgado que na sexta-feira uma cidade israelense foi atingida por ataques com 2 foguetes a partir da faixa de Gaza, danificando carros e prédios. Um terceiro foguete foi interceptado pelo sistema antimísseis de Israel. O presidente Vladimir Putin ordenou hoje o início da retirada de tropas russas da Síria. Foi durante uma visita surpresa a uma base aérea russa no país. Putin disse ao presidente Bashar al-Assad que Moscou e Damasco conseguiram alcançar o objetivo de destruir o Estado Islâmico na Síria depois de uma campanha de mais de 2 anos. As 2 instalações militares que a Rússia mantém no país vão continuar funcionando. Na Catalunha, pró-separatistas entraram em confronto com a polícia espanhola para tentar impedir a remoção de 44 obras de arte de um museu. Por ordem judicial, as peças vão ser devolvidas para a província vizinha de Aragão, de onde foram retiradas durante a Guerra Civil. No sul da Califórnia, os incêndios florestais já destruíram 800 construções e quase 600 mil hectares, uma área maior que a cidade de Nova York. O fogo segue agora sem controle para cidades turísticas do litoral. As autoridades ordenaram a retirada de mais moradores.
Na Europa, tempestades de neve causam transtornos. Só no Aeroporto Internacional de Londres, dezenas de voos foram cancelados ou tiveram que voltar aos locais de origem. Mais de 20 mil passageiros estão sem poder sair de vários aeroportos da Europa. A Arábia Saudita autorizou hoje a abertura de salas de cinema pela primeira vez em 35 anos. A medida é parte do programa de reformas lançado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para modernizar o país. A expectativa é de que os primeiros multiplex comecem a funcionar em março do ano que vem. Recentemente, as mulheres receberam permissão para dirigir automóveis na Arábia Saudita. Um relatório divulgado hoje mostrou as principais violências no ambiente digital. Em primeiro lugar está o cyberbullying, depois os relacionados à violência sexual, seguido dos problemas com dados pessoais. E hoje a gente quer saber para que você usa a internet. Rede social, basicamente assim. Fazer compras também. Como é corrido também, a gente costuma fazer compra mais pela internet, né? Que às vezes sair, ir atrás, às vezes não acha. Aí pesquisa na internet, compra, chega na data certa e pronto. Para tudo. Tudo, simplesmente tudo. É pagar conta, fazer compras, pesquisa. Então, como eu trabalho com tecnologia, então eu utilizo muito a internet. Pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, Estevão Santos de Lagedo, em Pernambuco, diz: eu uso a internet para divulgar um trabalho socioambiental na orla do litoral sul de Pernambuco. E pelo Twitter, Luan Souza, de Belém do Pará, respondeu: uso-a principalmente para praticar os idiomas que aprendo assistindo a canais de TV e ouvindo rádios públicas dos países que me interessam. Participe das nossas perguntas do dia, twitter.com/Repórter Brasil. A seguir, em Brasília, juristas e ambientalistas pedem que a água seja um direito humano e alertam: é preciso dar mais importância a esse símbolo da vida. E ainda, em Curitiba, um shopping faz campanha para arrecadar presentes de Natal. Basta adotar uma cartinha para ajudar. Voltamos em 2 minutos.